Boa noite a todos. Eu sou Gustavo Andrade, a gente já se conhece aí das duas primeiras reuniões. A Érica acabou de me mandar uma mensagem, ela está tentando resolver ali o problema com o microfone, mas a gente já pode começar então a reunião. Como vocês sabem, a Érica agora é a coordenadora do núcleo gestor, né? Então a gente vai, ela vai fazer a abertura das reuniões e vai conduzir parte das questões, mas a gente aqui, enquanto equipe técnica, vai continuar sempre dando apoio, né? Então, a gente, às vezes, vai fazer a discussão mais dos conteúdos, a gente vai colaborar, digamos assim, bastante, de maneira bastante presente com a coordenação, tá? Vou aproveitar e compartilhar a tela, e agora, eu também estou com um problema técnico aqui de compartilhamento da tela. Eu preciso de autorização. Posso pedir, então, para a Mari compartilhar a tela? A gente vai começar a reunião dando alguns informes gerais que tem a ver com... Está dando eco, eu acho, né? Uns informes gerais em relação à organização do núcleo gestor. A gente, à medida que vai avançando aí nas reuniões, a gente vai tentar transformar de maneira mais sistemática. Então, primeiramente, queria saudar aí o Saulo Nunes, da Prefeitura de Nova Serrana, que ele foi indicado como subcoordenador do núcleo gestor. Eu vi que estava ali. Bem-vindo, então, Saulo, que já estava participando antes, né? Mas agora como subcoordenador. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Boa noite, Saulo. Também queria aproveitar para informar e dar as boas-vindas aí ao Ronaldo Francisco Pereira Gomes, que é o novo, assumiu, digamos, a vaga de suplente da Unidade de Planejamento Norte. A gente também tem a Cauana, que passou de suplente para titular da Unidade de Planejamento Leste. E a gente proximamente vai ter que já providenciar algumas novas indicações. Tá dando certo. Oi? Érica? Me escutaram? Agora a gente escutou. Ótimo. Escutaram? Ai, que bom. Queria também dar boa noite a todos, agradecer ao Gustavo, tive um pequeno problema técnico aqui. E Gustavo, eu só queria também ressaltar na ata, na hora que for lida, fazer aí a colocação do meu nome, tá? Acho que esqueceram. Sim, com certeza. E dar boa-vinda a todos e pedir para a gente, como diz, desculpa eu, né, meu atraso, mas para a gente não delongar muito e tentar fechar a pauta da reunião que foi programada para hoje, para não acontecer igual à última reunião. Tá bom? Então, boa noite a todos e Gustavo, pode tomar a frente daí, porque vocês, né, equipe técnica. Perfeito, obrigado. Então, Érica, os informes gerais da nossa parte da equipe técnica eram esses. Em breve, a gente espera que na semana que vem, daí talvez a gente já tenha uma proposta ali de nome para as vagas, digamos assim, que abriram, né, de suplência, representante, e a gente vai informando à medida que forem sendo, digamos assim, ocupadas. A gente vai ter que compactar também, no caso dos suplentes da Unidade de Planejamento Rural Norte e Sul, que, de acordo com o regimento, né, eles indicam os suplentes, a gente vai contactá-los. Também em contato com a prefeitura, que conhece, digamos assim, bastante da realidade de Nova Serrana e das pessoas, digamos assim, que podem ocupar realmente essas vagas, digamos assim, que não estão preenchidas até o momento. Certo?
Como comentou já agora há pouco a Érica, o primeiro ponto de pauta realmente vai ser a ata, e a gente queria aqui já pedir desculpas realmente a gente por um equívoco, a gente, Wagner, já vamos deixar, já vamos passar a palavra. Por um equívoco acabou faltando o nome da Érica no ata. Então, com isso também eu queria aproveitar e pedir, né, digamos assim, se tiverem notado qualquer imprecisão, ou especialmente essa que é importante, digamos assim, né, a falta do nome na lista de presença, nos avisem, né, que daí a gente faz a correção e já quando submete a ata à votação, a gente já aprova a ata, digamos assim, corrigida. Wagner pediu a palavra, né? Pode falar, Wagner. Não, não, tá tranquilo. É porque eu tava mexendo aqui. Foi mal. Desculpa. Pode Tranquilo. continuar. Mas então é isso. A gente não recebeu nenhum destaque na ata. Se alguém tinha alguma sugestão, além da Érica, na verdade, a gente recebeu uma, que era do nome. Mas alguém quer fazer agora no momento? Leu a ata? Tem alguma sugestão? Não? Acabei de me dar conta, da verdade, que eu não perguntei se os membros do núcleo gestor querem fazer algum informe. Também pode aproveitar esse momento aí de informes gerais para fazer algum informe. Eu queria fazer uma perguntinha, ó. Gustavo, o Ney, Por favor. Boa noite. Meu nome é Neif. Eu tô com uma dúvida aqui, até não tá na pauta aí do dia, não, mas eu preciso só para clarear minha mente aqui, tá lá na diretriz. Mas eu preciso estar perguntando. É, Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. É, Isso vai estar lá na diretriz. Tem assuntos aqui que vai ser muito complexo, né? E o tempo aqui não vamos talvez não conseguir um resultado suficiente pela complexidade do assunto. Me deu o seguinte: se vocês podem fazer uma prévia de alguma das pautas, principalmente a gente que está na área imobiliária, está com algumas dúvidas. E talvez o tempo aqui não vai ser suficiente para a gente discutir isso. Eu queria que se vocês pudessem passar, antecipar algumas coisas para a gente discutir antes. E a segunda pergunta: se o que não for discutido lá na diretriz vai ser votado, passado, passado no mesmo dia, votado no mesmo dia. Não sei se eu conseguir concluir minha linha de raciocínio aqui. Neif, obrigado pela pergunta. Não sei se eu entendi exatamente todas as questões. Se faltar alguma, você pergunta Ok. de novo, tá? Então, como acho que a gente vem discutindo nas etapas, digamos assim, do plano, né? A proposta é começar hoje a discutir o diagnóstico. Então, a gente vai ter 4 reuniões de discussão de diagnóstico. E na parte de diagnóstico, basicamente, a gente discute os problemas, né? Depois, acabada a parte de diagnóstico, a gente começa a discutir as diretrizes, as propostas, né? Diretrizes e propostas, tá? É verdade que aqui, nessas reuniões, a gente às vezes não consegue discutir em profundidade todas as questões. Tanto as questões de diagnóstico, que é o que a gente vai começar a fazer hoje, né? Hoje, na verdade, dentro das discussões de diagnóstico, hoje também é a mais introdutória, né? Hoje vai ser mais uma fala geral sobre vários temas e nas próximas reuniões, que não vão ser tantas assim, daí sim a gente vai entrar, digamos assim, aprofundando alguns temas, mas ainda discutindo os problemas, só os problemas, não as propostas, né? Como a gente não consegue realmente discutir em profundidade todos os temas, vocês vão ver, a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente elaborou um trabalho chamado Subsídios para a Leitura Técnica da cidade de Nova Serrana, é um documento de quase 600 páginas. A gente espera ter dado conta, digamos assim, de ter aprofundado a discussão técnica de muitos temas. A gente vai trazer boa parte desse conteúdo, pelo menos aquelas questões mais importantes,
para discutir com vocês, ainda só em nível de diagnóstico, certo? De discutir os problemas. E a gente espera, então, receber contribuições de vocês e um aprofundamento de discussão que não necessariamente a gente vai conseguir fazer aqui na reunião do núcleo gestor. Então, o que a gente vai encaminhar, e daqui a pouco vai ter até um slide na apresentação que é isso, a gente vai disponibilizar um e-mail para receber, digamos assim, comentários, né? E depois lá os tipos de comentário que a gente imagina é um pedido de revisão da análise, né? Ou de aprofundamento de análise. Mas lembrando, por enquanto a gente só está discutindo realmente diagnóstico, tá? No caso de vocês, quando vocês quiserem começar para a gente discutir proposta, né, e diretrizes, a gente teria que esperar, na verdade, pelo menos a aprovação do diagnóstico. No cronograma que a gente espera poder, digamos assim, aprovar hoje também, a gente prevê que a aprovação do diagnóstico vai ser em meados de janeiro, tá? Então, até meados de janeiro a gente vai estar discutindo o diagnóstico e a partir de então a gente vai começar a discutir as propostas no geral. A primeira parte de discussão de propostas vai ser discussão de diretrizes. A partir daí, eu acho que sim, a gente pode marcar discussões mais direcionadas com alguns grupos, né? Como, por exemplo, com o grupo de vocês. Eu acho que é bem pertinente. Na verdade, inclusive na fase de diagnóstico, a gente está organizando as oficinas, né? Daqui a 2 semanas a gente vai ter oficinas, aparentemente 5 oficinas em diferentes bairros de Nova Serrana, para discutir ainda o diagnóstico, sabe? E a gente estava avaliando eventualmente fazer oficinas setoriais, mas com certeza na fase de proposta a gente vai poder fazer, a gente vai fazer também oficinas, daí já vão ser as oficinas de proposta, certo? E daí nessa oficina de proposta seria interessante daí a gente fazer uma oficina setorial com o coletivo de vocês. Tem, digamos assim, a gente anota já desde já essa previsão. E, de qualquer maneira, sempre que a gente for votar alguma coisa, sabe, a gente vai enviar antes, né, e vai discutir antes. A ideia é sempre essa, ou seja, ninguém vai, a ideia é que ninguém tenha uma surpresa, digamos assim, de não ter vindo alguma reunião em que foi votada alguma coisa de seu interesse, né, porque a gente costuma informar com antecedência. Tá? Espero ter respondido todas as tuas questões. Eram essas? Era sim, muito obrigado, viu? Por enquanto. De nada. Não, isso. Podem fazendo perguntas, gente. A gente sabe, é assim mesmo. A realidade é dinâmica também, né? Mas obrigado, então, aí pela pergunta, Neif. Gustavo. Sim? Boa noite, que é o Ed, secretário de Obras. Posso falar? Claro. O que tem que ficar, eu acho que o senhor soube explicar bem, mas só reforçando, que no momento a gente está identificando problemas, vamos começar a identificar problemas, né? Na verdade, discussão sobre os problemas e posteriormente soluções, e então logo vão começar as oficinas regionais, que é onde a gente vai debater mais profundamente esses problemas, ou se são realmente problemas, né, do ponto de vista da sociedade. É só isso que eu queria complementar na sua fala, se eu acho que eu estou complementando certo. Não, perfeito. É isso mesmo. Em breve vão acontecer essas oficinas, né, de diagnóstico para discutir os problemas. A gente espera que também os membros do núcleo gestor participem. Eu queria aproveitar que foram levantadas essas questões ainda de informes gerais para dar um outro informe, na verdade, que eu acabei esquecendo. Era, na verdade, mais um pedido. A gente está aprendendo aí com o processo de fazer essas reuniões do núcleo gestor online e a gente identificou que seria importante que quando as pessoas forem sair da reunião, que elas informassem pelo chat, tá? Hoje, provavelmente, isso não vai fazer muita diferença, mas quando a gente tiver votações e tudo mais, só para a gente saber, eventualmente, a pessoa entrou na reunião e depois teve uma votação, mas ela já tinha saído, só para a gente poder ir marcando na ata depois, quando as pessoas forem saindo. E como é meio difícil fazer esse controle visualmente, olhando
pelo Google Meet, a gente não sabe, né? As pessoas às vezes saem um momento, mas vai voltar depois. Então, a gente só ia pedir para todos, no momento que forem realmente sair, por qualquer motivo, não precisa explicar o motivo, mas só informar no chat do Google Meet isso, né? Comunico que estou saindo da reunião nesse momento. A única questão é essa, é só a gente depois ter um controle na hora de fazer a ata, de saber quem é que estava em cada momento da reunião, certo? Podemos continuar, então? Bom, como ninguém apresentou nenhum destaque para a ata, né? Só lembrando aqui o que foi feito na reunião passada, é o conteúdo mais importante da ata. Foi apresentada a nova coordenadora, que é a Érica. A gente discutiu longamente o regimento interno, foi uma reunião bastante longa. A gente sabe que, eventualmente, a gente vai ter reuniões mais longas assim, mas finalmente foi aprovado o regimento interno. Como um dos encaminhamentos, foi encaminhado que a gente precisaria anexar o mapa das unidades de planejamento ao regimento interno, porque estava faltando. Acho que era o Henrique, né, que tinha feito esse pedido de encaminhamento, assim como uma definição do que é a unidade de planejamento. Como errata, a gente recebeu, na verdade, um destaque da própria Érica, que realmente, por uma falha nossa da equipe técnica, a gente não tinha incluído o nome dela na presença quando ela efetivamente participou de toda a reunião, tá certo? Na página seguinte, no slide seguinte, então, a gente tem esse encaminhamento dado, né? A gente anexou ao final do regimento um mapa com as unidades de planejamento, uma definição do que é a unidade de planejamento e também uma lista com todos os bairros, digamos assim, e a sua respectiva unidade de planejamento. Aí vocês podem ver, tá? A gente espera que satisfaça, digamos assim. A gente, na verdade, tinha previsto no texto, né, que existiria esse anexo, mas realmente no arquivo que foi enviado para vocês não estava esse anexo, então tá aí. Esse é o mapa que divide Nova Serrana nas unidades de... Legal, Henrique. E a definição também. E o que não está aí, mas está no anexo, e vocês receberam já, também é a lista de bairros, tá? A gente não colocou aí porque era uma lista muito extensa, mas todo mundo já recebeu, certo? Dessa forma, eu então queria colocar em votação a aprovação da ata, né, como ela foi encaminhada para vocês. Quem for favorável à ata não precisa se manifestar. Quem for contrário à ata, pode escrever no chat, voto contrário. E as abstenções também podem se manifestar através do chat, tá? A partir de agora, então, está em votação a aprovação da ata da reunião anterior, que foi a segunda reunião do núcleo gestor. Certo? Sem manifestações contrárias, então a ata foi aprovada por unanimidade, certo? Vamos passar, então, para a próxima parte da reunião, que é a que a gente vai discutir o cronograma. O cronograma, na verdade, a gente já veio trazendo em reuniões anteriores, mas as reuniões acabavam sendo curtas para dar conta de toda a pauta, então a gente acabou adiando, mas hoje a gente finalmente vai conseguir discuti-lo e votá-lo. Vocês receberam, né, com antecedência. É verdade que desde a primeira versão até essa de agora, a gente aproveitou então para fazer umas pequenas cirúrgicas alterações no cronograma. Só para vocês saberem, esse é o cronograma de trabalho do núcleo gestor, não é o cronograma de todo o projeto, né? E ele baliza, digamos assim, algumas etapas principais, né? Eu vou comentar só com vocês o que foi alterado nessa proposta que a gente vai submeter agora à votação. A semana das oficinas territoriais, ela foi adiada uma semana, tá? Só queria fazer um esclarecimento, porque algumas pessoas já perguntaram para a gente, e eu lembro que foi um tema de bastante interesse quando a gente apresentou na primeira vez esse cronograma. A gente está prevendo ali na segunda semana de dezembro, certo? Mas vão ser 4 ou 5
oficinas territoriais. Não sei se o Ed já tem uma atualização aí, a gente teve uma reunião com o professor Samuel, que é quem está coordenando a organização das oficinas dentro da equipe técnica. Pela manhã ainda estava 4 ou 5 oficinas, e uma delas será no fim de semana, como foi pedido, justamente para dar conta de atender uma participação maior da população que eventualmente não possa durante a semana, tá? Então, ali não tem uma precisão muito grande, porque, na verdade, não cabe a gente, né? É só a gente saber que, durante aquela semana, a gente não vai ter reunião do núcleo gestor. A gente espera que o núcleo gestor participe das oficinas, né? Vai ser muito interessante. E a gente, então, só teve uma pequena alteração ali do programa, que antes acontecia na semana anterior, a gente empurrou uma semana para frente. Uma outra alteração bastante pequena foi lá na etapa, já lá para frente, na etapa das propostas, que a gente achou melhor dar um tempo maior para discussão sobre os planos preliminares. Então, a gente vai ter 6 reuniões sobre discussão dos planos, e a gente tirou 2 reuniões da discussão das diretrizes, que é algo mais geral, tá certo? Sobre o cronograma, esse que a gente está apresentando para vocês e que vocês receberam, alguém quer fazer alguma sugestão, algum comentário, algum destaque? Samuel. Em uma conversa com o Samuel, mais ou menos está prevista a Semana das Oficinas, do dia 7/12 ao dia 12/12, que vai dar no sábado. Então, todos os dias vamos ter as oficinas nas unidades, tá? Então, assim, se alguém quiser, se quiserem anotar essa data para se programarem, a previsão é do 19 a 21 horas, correto? Deve ser isso. Acho que talvez só do sábado seja num outro horário, né? Mas durante a semana vão ser nesse horário. No sábado é das 10 às 21, às 10 ao meio-dia. Perfeito. Gustavo, obrigado. Sim? Sobre as oficinas territoriais, aí está constando que não terá reunião do núcleo gestor. E apesar da Érica ter falado como sugestão, acho que seria primordial a participação. A gente podia até tentar se organizar para que possamos ter participantes do núcleo gestor distribuídos em cada uma. Por exemplo, às vezes a pessoa não pode ir na da terça, mas pode ir no da quarta, ou vice-versa, ou no sábado. Érica, vamos tentar organizar os participantes para que todos acompanhem, nem que seja, vamos dizer assim, de forma fragmentada, as reuniões das oficinas territoriais. Perfeito, Ed. Obrigado. Obrigado. A intenção justamente de a gente não ter reunião do núcleo gestor na semana das oficinas é justamente para que os membros do núcleo gestor possam participar. E eu queria até pedir uma coisa a mais. Em breve, creio que na semana que vem, a gente já vai ter o material de divulgação das oficinas pronto. Então, a gente queria pedir aí o apoio de todos os membros do núcleo gestor para compartilharem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, a realização das oficinas. Eu acho que vai ser muito interessante, dar mais permeabilidade, digamos assim, a essas oficinas, e a gente gostaria que todo mundo aqui contribuísse, ajudando na divulgação. Em breve, acho que semana que vem, a gente já vai ter as artes, digamos assim, para o WhatsApp, e daí a gente compartilha ali no grupo do WhatsApp do núcleo gestor, né? E queria contar com a colaboração de todo mundo para compartilhar. Certo? Alguém mais tem alguma questão, algum comentário, pergunta? Não? Não? Só recapitulando, então, né, a gente tem algumas etapas aí mais importantes, né, a gente tem o diagnóstico, as diretrizes, depois os planos preliminares, né, e o anteprojeto
A ideia, então, é lá que em maio a gente tenha o anteprojeto pronto. Vamos fazer o possível para conseguir cumprir esse cronograma das reuniões do núcleo gestor, certo? Vou colocar, então, em votação esse cronograma como orientação para os nossos trabalhos. Como nas votações anteriores, quem for favorável a esse cronograma pode permanecer como está. Eu gostaria de manifestar, que eu tinha levantado a mão, que eu estava aguardando aqui, não sei se apareceu para vocês. Desculpa, eu não vi. Pode É, falar. a Érica e o Ed pontuaram bem isso. E talvez esse comentário da Érica e do Ed vai facilitar também a essa ansiedade que algumas instituições estão. Por exemplo, a participação do NEIF hoje é essa ansiedade onde, quando e como cada sociedade vai participar. A questão das reuniões, eu tinha anotado aqui, uma cola minha aqui, no material que tinha sido enviado no grupo, me falha a memória, eu posso estar errado, estava marcando as reuniões, dia 2/12, 3/2, 17/3, 21/4, todas as quartas-feiras, né? Essa mudança para uma semana só, eu acho que ela é aceitável, tendo uma no sábado. Mas eu acho que é isso, deve-se nos informar esta data com antecedência, os locais, o horário e de qual forma vai ser como que vamos poder participar. Como que eu, João Batista da APANS, vou poder participar não somente como João Batista da APANS, mas como um habitante de Nova Serrana nessa reunião. Vão se levantar temas, o que vai ser perguntado nessa reunião, qual que é o tema específico dessa reunião. Até mesmo para que não tenha os problemas que nós estamos tendo, ou seja, pontuações que não são específicas daquela reunião, para que nós possamos nos preparar e mentalmente pensando, hoje eu vou debater e pontuar sobre este assunto. Essa é a minha consideração. João Batista, perfeito, excelente. Essas oficinas, elas são pensadas como oficinas para o diagnóstico, ainda é para levantar os problemas. E mais do que isso, elas são oficinas territoriais, ou seja, aquele mapa anterior das unidades de planejamento, que tem os representantes, certo? Eles organizam os planos na hora de pensar Nova Serrana, de que cada região tem as suas especificidades, certo? Então, é lógico, se alguém não pode participar da oficina que é do seu bairro, digamos assim, porque não pode naquele dia, é melhor que participe no dia que pode em outro bairro, do que não participe, sem dúvida. Mas, de alguma maneira, a gente espera, com essas oficinas distribuídas no território, né, justamente colher, digamos assim, essas leituras comunitárias, né, que é o papel da oficina, de uma maneira com mais diversidade, certo? Então, o que a gente espera, no final de contas, é que tenha participação da população de cada região na sua respectiva oficina, né? E para discutir principalmente os problemas, porque é uma oficina de diagnóstico ainda, né? No futuro a gente vai ter oficina de propostas, mas por enquanto é oficina de diagnóstico, certo? Certo, mas assim, eu acho que não eu conversei com algumas outras pessoas, não é a dúvida só minha. Por exemplo, mais especificamente na situação da oficina. Por exemplo, essa oficina, quando vai ser o chamamento nesse bairro para que tenha participação? É essa responsável que está aqui, que vai convocar as pessoas, para dar um volume X de pessoas, para que esse diagnóstico tenha fundamento? Lá, como vai ser a participação? Vocês vão propor, ou vai ser só um questionário? Essa que eu acho que a dúvida maior geral é esse, o funcionamento bem específico mesmo da situação. Sim, vou falar primeiro da comunicação, né, que foi comentado. A comunicação a gente espera fazer através de diferentes frentes e a gente aceita sugestões, mas até agora a gente tem pensado em fazer comunicação através das redes sociais, né, a gente faz post patrocinado, a gente tem tido um relativo sucesso com isso, não é a única maneira, mas, digamos assim, é a soma de canais de comunicação que acho que a gente
consegue chegar a mais gente, né? Então, a gente tem os canais que a gente vai patrocinar a chamada, digamos assim, no Facebook e no Instagram. A gente bota muita fé no WhatsApp, realmente, especialmente porque tem uma permeabilidade maior, né? Então, a gente faz a arte pro WhatsApp, compartilha e espera que as pessoas continuem compartilhando, né? Para chegar a mais gente. A gente já falou com a prefeitura também, a gente vai compartilhar na nossa rede, né, os posts do Facebook, e a prefeitura também tinha se comprometido, então, a compartilhar nas redes da prefeitura. E a gente está tentando viabilizar a comunicação que a gente fez para a audiência pública, né, através de rádios, mais próximo da data, né? Então, isso é a parte de comunicação. Depois, se eu estou esquecendo alguma coisa, eu vou pedir para os membros da equipe técnica aqui me ajudarem, me passarem uma colinha, mas eu acho que as principais, pelo menos, eram essas. Eu lembro que a gente, às vezes, conversa de cartazes e tudo mais, a gente está pensando ainda como é que vai ser a distribuição, né? Que não é só questão de fazer os cartazes, mas também de depois colocá-los, né, em lugares visíveis e tudo mais. Sobre como vai ser a dinâmica, né? A dinâmica das oficinas, primeiro que qualquer pessoa pode participar, é aberta, certo? E a principal questão ali vai ser que as pessoas discutam os problemas, tentando trazer um foco para a região em que elas estão, certo? Por isso que ela é regionalizada. A gente até tem discutido algumas estratégias, né? Tá, e se a população tem algumas áreas temáticas, sim, porque o plano diretor ele acaba sendo muito amplo, né? O plano diretor, a gente tem o plano de mobilidade também, ele acaba sendo muito amplo, mas sobre algumas questões acaba sendo, digamos assim, mais diretamente relacionado, certo? Uso do solo, questões ambientais, restrições ambientais, tem bastante a ver com o plano diretor, certo? Mobilidade, as dinâmicas, digamos assim, de participação da oficina tendem a estimular o debate, digamos assim, tem uma parte mais exploratória, para que a população identifique, digamos assim, os problemas, certo? Pensem que a leitura técnica, a gente, bem ou mal, agora a gente vai começar a discutir, mas a gente fez um documento de 600 páginas com muito trabalho técnico, sabe? Mas o que precisa ter agora nas oficinas é o que a gente chama de leitura comunitária. É que a população identifique problemas, eventualmente pode ser, inclusive, algum problema que a gente não identificou na leitura técnica, mas também, a partir da leitura comunitária, a população acaba dando algumas ênfases, né? Porque, às vezes, quando você tem um trabalho técnico muito extenso, fica difícil ver ali o que é, é tanta coisa, mas o que é mais importante e outras. Então, a partir desse tipo de leitura, a gente consegue nas oficinas. A população que estiver presente nas oficinas também vai acabar, a quantidade de pessoas, né, que estiver presente nas oficinas, vai acabar condicionando um pouco o formato de participação. Pelo que eu lembro, tem uma estratégia, digamos assim, se não for um grupo muito grande, né, talvez possam fazer dinâmicas conjuntas, mas se tiver uma afluência massiva, digamos assim, se for um grande sucesso de convocatória, aparecerem lá dezenas de pessoas numa reunião, elas vão ser divididas em grupo, digamos assim, para discutir os temas, os problemas em grupo. A ideia da oficina é que não seja também uma simples maneira de colher, digamos assim, os problemas que aparecerem, mas que as pessoas consigam formular, discutir, debater e aprofundar um pouco essas questões, né? Porque só receber, digamos assim, problemas, a gente tem outros canais em que as pessoas mandam. Tem e-mail, tem formulário pela internet, tudo mais. A vantagem da oficina é que a gente vai ter materiais, né? A gente vai ter materiais, imagens, tudo mais, em que a gente vai ter apoio dos técnicos que vão estar acompanhando a oficina, tirando dúvidas, informando. Então, aqueles problemas urbanos que podem ser muito variáveis, por exemplo, né? Olha, tem pouco ônibus, tem pouco horário de ônibus no meu bairro, né? Só que isso, lido assim, não diz tanto, né? Quando a gente começa a discutir, aprofundar, a gente vê, olha, mas é um bairro que ele é muito pouco ocupado, tem muitos lotes vazios, então tem pouca demanda mesmo, né? Para mais usuários de transporte coletivo, então acaba sendo menos econômico, ou seja, a partir de temas, digamos assim, próprios da população,
com a discussão no próprio grupo e com o apoio, digamos assim, dos técnicos que vão acompanhar as oficinas, a gente espera que tenha um aprofundamento, digamos assim, no entendimento dos problemas, né? E que depois vão ser, digamos assim, trazidos, vão ser coletados, né? E tem um documento que a gente chama, depois de todas as oficinas, vai ter um trabalho nosso, da equipe técnica, que vai ser a sistematização desses resultados, né? E a sistematização desses resultados vai ser integrada ao diagnóstico. Então, o diagnóstico mesmo, final, ele vai ser a soma da leitura técnica com essa sistematização das leituras comunitárias. Eu sei que eu falei bastante, teve gente que pediu a palavra, que eu acho que o Neif e o João Batista mesmo, né? Podem... Não, eu estou atendido. A sua explicação respondeu minhas dúvidas. Aqui, eu de novo, Neif. Primeiro eu queria dar os parabéns, né, a toda pessoal, o Ed, a turma toda aí da prefeitura, pela escolha de vocês. Eu vi aqui, vocês são super capacitados, sim. Não poderia representar na cidade, né, pessoas melhores, capacitadas. E a cidade está precisando disso há muito tempo atrás já. A cidade está pedindo socorro. Só que, infelizmente, desculpa, eu acho que não era a hora, que não vai ser tão participativo assim igual nós estamos pensando. Eu peço a Deus, oro a Deus, para que dê tudo certo, né? Que toda a classe não seja desfavorecida, né? Mas eu acho que não era a hora agora pela participação. A gente tinha muitas coisas para apresentar, era melhor pessoalmente, né? Eu mesmo estou fazendo alguns estudos aqui para debater sobre a minha tese, que eu sei que vai ser discutida no futuro. Mas eu vou estar aqui orando para que saia sucesso para toda a cidade, né? Tá bom? É só isso. Não, agradeço, Neif. A parte do que é, digamos assim, essas etapas e tudo mais, a gente busca ter um fluxo contínuo de comunicação com toda a população, tá? O que talvez seja interessante, que me vem a ideia agora, é que a gente pode marcar uma reunião contigo, talvez, e daí a gente já começa a receber, digamos assim, só que isso, daí a gente vai ver assim, olha, isso entra agora, isso vai entrar lá na frente, entende? Mas pelo menos a gente já sabe, né? A gente pode entrar em contato contigo, então, e tentar viabilizar uma conversa, pode ser? Entendi. Só que eu estou preocupado, por exemplo, a minha classe vai entender o que eu quero. Eu vou saber explicar para eles o que vai acontecer. Mas a maioria do que está aqui não vai ter muito tempo para explicar a consequência que vai causar algumas coisas que vai ser discutido em tão pouco tempo. Mas pelo que eu lembro, é uma coisa mais das propostas, né? Da fase das propostas, né? O pedido é isso. Lembre dessa questão e quando a gente chegar lá na frente a gente tenta, digamos assim, reservar um tempo para discutir isso aqui no núcleo gestor de maneira mais pública. Gustavo, pode falar. Eu vou só tentar trazer um pouco do que o Neif está querendo dizer, que é a respeito de às vezes da ausência do engajamento maior devido ao período que a gente está passando. Mas a gente deve lembrar também que a gente vai ter um período bem extenso para discussões, né? Às vezes fica parecendo que fica tão vagar, tão, como se diz, por alto o assunto, justamente por causa disso, né? Porque ele ainda vai ser muito aprofundado e muito discutido. Tanto que a gente está falando que até em abril teremos discussões, né? Eu acho que, Gustavo, a gente precisa também tentar, em meio a esses encontros, ter alguns presenciais. Eu acho que seria importante, naqueles mesmos moldes que nós fizemos o lançamento, né, do programa em si, até para poder afinar essas discussões, que eu acho também que online acaba que a gente não consegue transparecer, nem a pessoa consegue colocar a dúvida completamente, e nem quem tem a resposta para aquela dúvida consegue colocar na maior clareza. Mas uma sugestão que eu faço a todos os membros do núcleo gestor
é que anotem, coloquem em documento, em algum... descrevam as suas dúvidas e que a gente vá conversando trocando ideia para que a gente possa deixar registrado essas dúvidas e não deixar nada sem resposta. Perfeito, Ed. Obrigado. Sim, sem dúvida, por escrito é um excelente encaminhamento também. Mas a gente vai tentar providenciar mais reuniões presenciais também, para dar Eu conta gostaria disso. de dar uma sugestão. Sim? Pegando essa linha de raciocínio do Ed, por exemplo, hoje nós estamos com 2 horas programadas e o nosso caminho está lento, né? Consumimos um bom tempo. Talvez aqui no município, né, onde está sendo realizado, nós temos agora essa equipe também que está dentro da cidade. Talvez para tirar um pouco essa ansiedade que o NEIF tem, outras entidades têm, por exemplo, o pessoal da CDL, a questão do estacionamento, as questões ambientais, que cada associação, cada entidade elaborasse um documento e entregasse na prefeitura, em uma secretaria específica. Primeiro que isso ia ficar registrado, talvez ia diminuir um pouco a pontuação em reuniões que não são para aquele tema, ia diminuir essa ansiedade, e também eu acredito que ia dar uma base melhor até para o corpo técnico que está presente aqui no município. Ed, Érica, esse pessoal, ou seja, até para eles trabalharem melhor em cima dos temas, eles iam ter uma antecipação do que é o anseio de cada instituição e cada entidade. Eu acho que seria benéfico para todos nós e principalmente para esse estilo de reunião que estamos tendo, que é online, porque senão nós vamos ficar toda a reunião delongando. Verdade, João Batista. Mas creio que já está mais ou menos esclarecido, né? São bem-vindas todas as contribuições, especialmente se fizerem por escrito, realmente é um documento que a gente tem, é mais fácil de analisar e receber, mas a gente também está aberto a fazer reuniões específicas com os grupos, fora da reunião do núcleo gestor, mas também, quando for o momento, a gente pode avaliar, digamos assim, dedicar o tempo necessário das reuniões do núcleo gestor para quando for o tema, eu acho que também a gente consegue, certo? Se todo mundo já está suficientemente esclarecido sobre a questão do cronograma, então eu só ia querer concluir essa parte 2 da reunião, que é colocar em votação, então, a aprovação desse cronograma como orientação dos trabalhos do núcleo gestor. Certo? Quem se for favorável, permaneça como está. Os votos contrários se manifestem pelo chat e as abstenções também se manifestem pelo chat. Está em votação, então, a aprovação do cronograma. Bom, sem manifestações contrárias, então, foi aprovada por unanimidade a proposta de cronograma apresentada. E vamos passar para a terceira e última parte dessa reunião, que é a gente começar a discutir o diagnóstico. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter várias reuniões até a final, em que a gente vai aprovar, digamos assim, o diagnóstico, mas a gente começa, digamos assim, de alguma maneira. A gente, depois de estudar algumas maneiras de como fazer essa discussão, a gente achou que valia a pena explicar um pouco para vocês o que é o diagnóstico, né? E dar uma visão um pouco mais geral nessa primeira reunião. Então, a reunião de hoje, ela vai ser para explicar um pouco a forma e também o que a gente chama de cartilha, que é o documento que a gente enviou para vocês, né? A cartilha da leitura técnica é um documento bem resumido, né? E a ideia era essa mesmo, ou seja, era uma primeira aproximação para vários temas que se relacionam com o plano de mobilidade, com o plano diretor. Primeiro, eu queria só falar aqui uma diferença que eu comentei antes, mas é interessante que fique bem clara para todo mundo, né? A gente, às vezes, nós mesmos da equipe técnica, a gente fala diagnóstico, leitura técnica, e diagnóstico é um nome bastante genérico,
né? Serve para muita coisa. No nosso caso aqui, a gente chama de diagnóstico a soma de duas partes, o diagnóstico geral, digamos assim. A soma de uma leitura técnica sobre a cidade, em que é investigado, digamos assim, como funciona desde a história de formação de Nova Serrana, do cercado, questões de indicadores socioeconômicos, o peso da indústria calçadista, o crescimento demográfico, a pirâmide etária de Nova Serrana, há questões que têm mais diretamente a ver com o plano diretor, como uso e ocupação do solo, como é que funcionou o plano diretor de 2007, como é que é a questão ambiental, os cursos de água, topo de morro, vegetação, o que mais? Lei de parcelamento do solo, como é que é regulada, parâmetros de ocupação, taxa de ocupação, todas essas questões que são as mais diretamente relacionadas ao plano diretor, mobilidade, obviamente, né? Ou seja, existe uma leitura técnica sobre tudo isso, né? Que foi um trabalho que a gente veio realizando durante o período da pandemia, em que era mais difícil fazer qualquer tipo de reunião, né? E isso é só uma parte do diagnóstico, certo? Eu tinha avançado um pouco antes, né, a partir dos questionamentos que apareceram. O diagnóstico ele não é só a leitura técnica. O diagnóstico ele também é a leitura comunitária, que é então a gente discutindo diretamente com a população, no caso do diagnóstico, né, o que a população de Nova Serrana entende como os problemas da cidade. Também aí vai ter uma diferença, né, entre aqueles temas que o plano diretor pode incidir mais diretamente e aqueles que incidem menos diretamente, né? Por exemplo, a gente tem visto no Brasil, em muitos contextos, quando a gente faz reunião de plano diretor, não só Nova Serrana, as pessoas às vezes querem discutir questão de violência urbana. Tem a ver? Até que tem a ver, mas não é, digamos assim, uma relação tão direta com o plano diretor do que talvez alguns outros temas. Mas, de qualquer maneira, é muito importante, digamos assim, que que a leitura técnica da cidade ela não seja só uma coisa fria, digamos assim, de quem não está vivendo os problemas e sabe onde tem falta de equipamento, onde tem uma dificuldade muito grande de mobilidade, pela questão que for. Eu tinha falado antes, porque nos loteamentos que são pouco ocupados, mas pode ser também por questão de declive, né? A gente sabe que tem muita ladeira, isso muitas vezes dificulta bastante a mobilidade, é difícil de resolver também, é verdade, mas esse somatório, digamos assim, de questões trazida pela população é o que a gente chama de leitura comunitária. Para fazer a leitura comunitária, a gente pensou uma série de estratégias, na verdade. A gente já fez pesquisas de opinião em Nova Serrana, a gente tem canais para receber, digamos assim, comentários, críticas, a gente tem recebido, na verdade, a gente até fez entrevistas com algumas pessoas, e agora a gente está o núcleo gestor também, a participação de todos vocês contribui com a leitura comunitária, mas a gente está chegando perto de um momento que para a gente é bastante especial na construção da leitura comunitária do diagnóstico, que é a realização das oficinas, né? Por isso que a gente entende que quanto maior a participação da população, mais, digamos assim, abrangente, mais permeável no território, na diversidade de situações vividas em Nova Serrana, a gente vai conseguir chegar. Então, antes a gente tinha falado um pouco disso, mas agora aproveito para insistir um pouco mais. Boa parte do sucesso dessa leitura comunitária passa porque a população efetivamente consiga participar, né? Dito isso, eu queria convidar, então, vocês, não agora, mas depois da reunião, a conhecerem os produtos que a gente já realizou sobre o diagnóstico. Eu tinha comentado já em algumas reuniões anteriores que a gente tinha feito esse diagnóstico grande, técnico, né, que se chama Subsídios Técnicos para a Leitura da Cidade. É um documento bastante extenso, mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão achar interessante. A gente tenta trazer essa diversidade de questões
que eu comentei antes, desde históricos, indicadores, questões de economia, próprias de planejamento, inserção regional, uso e ocupação do solo, questões ambientais, problema das enchentes, tudo isso a gente tem uma abordagem técnica que a gente concentrou nesse documento e está disponível para vocês verem. A gente sabe que é um documento muito extenso e nem todo mundo vai ler o documento inteiro, mas algumas partes, com certeza, as pessoas também se motivam muito de acordo com a sua área de interesse, né? Então, vão acabar, eu me interesso mais pela questão ambiental, deixa eu dar uma olhada lá no que esse diagnóstico traz sobre a questão ambiental. Embora não esteja aqui nessa imagem, eu só queria dizer para vocês que também existem outros documentos de diagnóstico que a gente realizou. Existe, por exemplo, uma síntese que a gente realizou, que, na verdade, como esse documento era muito extenso, a gente tentou concentrar, digamos assim, algumas questões que a gente identificou como mais importantes. João Batista, olha, muito bem, que bom, fico contente. Sabe que todo mundo que escreve um trabalho longo, a nossa maior, digamos assim, satisfação é quando alguém lê, digamos assim, né? Ainda que tenha críticas, na verdade, o que a gente espera agora de vocês é justamente isso, né? Que primeiro consultem, explorem lá na biblioteca de conteúdos que tem no site do Participa Nova Serrana, mostra ali em cima, nessa aba biblioteca, vocês vão encontrar muito material, tanto esse produto 1, que eu acho que é o mais denso, né, onde vai ser, digamos assim, referência para muitas buscas, mas também esse outro documento síntese, e, sem dúvida, o que a gente vai começar hoje, que é a cartilha, que é o documento mais básico, né, digamos assim, a primeira leitura que a gente tem. Eu tinha comentado um pouco antes sobre, então, o que a gente espera do núcleo gestor em relação a esse trabalho, né? De acordo com como foi aprovado na audiência pública que lançou o Plano Diretor de Mobilidade, legal, João Batista. De acordo com como a gente foi aprovado lá, o núcleo gestor ele é responsável por aprovar etapas, certo? Mas a gente até estava discutindo hoje mesmo, mais uma vez, na nossa equipe internamente, como é que a gente vai discutir com o núcleo gestor um documento tão extenso, né? Então, assim, primeiro a gente vai disponibilizar para vocês. Fico contente de saber que o João Batista já leu boa parte do trabalho. Então, o primeiro é a transparência e disponibilizar para vocês lerem lá. A gente vai trazer parte desse diagnóstico para discutir com vocês também. A gente vai dividir os conteúdos nas próximas reuniões para conseguir discutir alguns conteúdos com vocês. Marco Aurélio, legal, ficou contente também aí que tenha lido. Mas o que digamos assim, em relação à parte técnica, né? A gente acredita que o núcleo gestor possa fazer? É a partir das discussões que a gente fizer, mas principalmente... Valeu, obrigado por ter participado até agora. A partir, digamos assim, das leituras que vocês podem fazer ou das discussões que a gente vai trazer aqui, que vocês possam eventualmente avaliar se está faltando alguma análise ou se, digamos assim, alguma análise... Adam Peter, legal. Se alguma análise precisa ser revista, tá? Então, esse tipo de informação eu acho que é interessante que vocês possam dar para que a gente ainda possa, digamos assim, dar uma resposta para o questionamento que vocês trouxerem, para que em meados de janeiro, na hora que a gente apresentar e submeter à votação, a gente, digamos assim, já possa ter resolvido essas questões, certo? Então, desde o ponto de vista da leitura técnica, é isso, a gente vai discutir, mas vocês podem ir lendo lá, e vocês podem encaminhar para a gente. Como foi dito antes aqui também, nem tudo a gente vai conseguir resolver nas reuniões. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada com atenção e podem mandar para a gente por e-mail, tá? Mandem para a gente por e-mail, que a gente vai avaliar as considerações de vocês e a gente espera trazer, então, uma resposta nessa reunião final, que vai ser quando a gente for submeter o diagnóstico para o núcleo gestor, que vai ser lá por meados de janeiro. Um segundo ponto interessante
que vai fazer parte, digamos assim, dessa aprovação do diagnóstico que vai acontecer lá em meados de janeiro. E digamos assim, o respaldo que o núcleo gestor vai dar de que houve um processo participativo para a leitura comunitária, né? Como eu falei até agora, o próprio núcleo gestor, de alguma maneira, é um processo de participação também, né? Mas é isso, a gente recebe sugestões e comentários do diagnóstico por vários canais e a gente vai fazer as oficinas territoriais também aí daqui a 2 semanas, tá? Eu acho que era basicamente isso, viu? Eu acho que essas são as questões mais importantes, digamos assim, para esclarecer. Não sei se até agora tem alguma dúvida em relação a isso. Mas a gente pode ir falando depois, basicamente. A gente vai trazer várias questões técnicas, né? E daí, nessas questões técnicas, vocês podem sugerir tanto revisão de análise quanto inclusão de novas análises. E a gente também pede que vocês acompanhem, né, digamos assim, o processo de participação da leitura comunitária, especialmente na realização das oficinas, né? Digamos assim, para corroborar, digamos assim, que está sendo feito, digamos assim, uma leitura comunitária. Tá? Bom, se ninguém tem nenhuma questão específica sobre isso, eu vou passar então já para os conteúdos em si, digamos assim, né? Basicamente, o que a gente tinha previsto conversar com vocês hoje, daqui para frente agora a reunião do núcleo gestor é mais expositiva, explicativa, né? Mas o que a gente tinha previsto falar com vocês hoje, basicamente, era apresentar um pouco a cartilha, que é um resumo, mas também a gente vai aproveitar para trazer 2 questões que são mais gerais e estão lá, é o primeiro capítulo daquele diagnóstico grande, que tem a ver com uma caracterização geral, e entre a caracterização geral, a gente escolheu 2 temas, que um é o enquadramento regional de Nova Serrana, e o segundo tema vai ser a questão de alguns marcos legais, tá? Então, eu vou falar desses 2 temas, para em seguida passar para a cartilha. O enquadramento regional de Nova Serrana nada mais é do que, digamos assim, entender Nova Serrana dentro do contexto mais imediato, né? Dentro do planejamento urbano, a gente sempre tenta, digamos assim, entender os municípios um pouco mais além do que é só o limite do município, porque às vezes existem relações muito complexas que vão mudando com o tempo, né? Pelo que a gente vê em Nova Serrana, pela sua proximidade, né, e digamos assim, pelo peso que tem em algumas atividades de Venópolis e Belo Horizonte, acabam, digamos assim, sendo referências para Nova Serrana, né? Pelo que a gente tem observado também e que a gente conseguiu identificar, Nova Serrana talvez tenha diminuído a sua dependência de Vinópolis em relação a algumas questões, por exemplo, o comércio, né? Já parece que a dependência já foi maior no passado, mas ainda, digamos assim, existe uma dependência em serviços mais especializados. Tem a questão também, digamos assim, do hospital, né? Digamos assim, que vai, nessa área específica, vai dar, digamos assim, uma certa autonomia em relação ao serviço médico privado, que antes não havia, mas sem dúvida também acaba dependendo, digamos assim, em muitos aspectos de Belo Horizonte, que é uma grande capital, terceira maior metrópole no Brasil, né? A questão de Nova Serrana, e que a gente identificou também a partir do plano diretor, o plano metropolitano de Belo Horizonte, né, é que em Belo Horizonte acaba acontecendo um fenômeno de desconcentração, ou seja, talvez a região mais do núcleo de Belo Horizonte esteja empurrando, digamos assim, função, né, e moradores para uma região um pouco mais longe do que seria, digamos assim, o seu entorno imediato. E é possível aí que Nova Serrana, com o tempo, fique cada vez mais impactada por essa órbita de Belo Horizonte, digamos assim, de tanto empresas que talvez comecem a buscar
esse entorno que alcance Nova Serrana, e inclusive de moradia, né? Então é um outro fenômeno, digamos assim, que a gente vê. Gente, eu sei que eu vou falar algumas coisas e não vou ter oportunidade de desenvolver e aprofundar. Como eu falei para vocês, são muitos temas, mas é claro, se alguém quiser, digamos assim, que me aprofunde em algum desses temas, eu posso tentar me aprofundar. A minha principal intenção aqui, um pouco, é dizer que temas que a gente se aprofundou no diagnóstico, certo? Lá a gente consegue aprofundar muito mais. A gente também avalia, né, a gente identificou muito claramente que esse crescimento espetacular demográfico que aconteceu em Nova Serrana foi muito significativo, né, dentro da micro-região e da mesorregião, acabou sendo a cidade mais dinâmica, inclusive dentro do estado inteiro de Minas Gerais. Isso, digamos assim, mudou o peso específico, né? Digamos assim, se fosse um centro de densidade, Nova Serrana acabou tem ganhado um destaque cada vez maior nesse entorno imediato. E teve um crescimento também de mancha urbana, mas ainda sem tendência de conurbação. Conurbação é quando dois municípios crescem e a área urbana acaba se conectando, digamos assim, uma com a outra, né? Mesmo com esse crescimento que a gente observou em Nova Serrana aí nas últimas décadas, acaba esse entorno, os municípios do entorno acabam configurando, na verdade, sedes, né, relativamente isoladas, né? Tem a questão também da integração regional pela BR-262 e algumas outras rodovias ali, né? E uma questão que eu acho que é bastante característica pela atividade econômica da indústria calçadista e tem a ver com esses movimentos pendulares, né, de moradores de outros municípios que vêm para Nova Serrana trabalhar em ônibus fretados, muitas vezes. É um caso bastante significativo, eu acho, né, se a gente for pensar que envolve muita gente, né, e depois tem impacto em muita coisa isso, inclusive na mobilidade, né, mas em questão da economia. Mas, basicamente, a visão, né, mais geral é essa, né? Nova Serrana tem crescido no seu protagonismo dentro da micro e da mesorregião, deve ser cada vez mais impactada pela desconcentração de atividades e população de Belo Horizonte, né? O seu crescimento, digamos assim, tem sido acompanhado de um certo crescimento de comércio, mas ainda não numa diversificação suficiente, digamos assim, para dar conta, digamos assim, de ser autônomo de Divinópolis e Belo Horizonte, embora talvez esteja cada vez mais próximo do que a diversificação de atividades de Divinópolis, certo? Como eu falei, isso é um pouco avaliando o que está acontecendo, certo? Por enquanto, a gente não vai dar... A ideia não é das propostas ou sugestões, digamos assim. É bem uma leitura realmente do que está acontecendo. Os marcos legais que a gente desenvolve mais no diagnóstico tende, primeiro, a ser uma avaliação crítica do que é o plano diretor vigente, né, que é a Lei 1930, de 2007, e uma coisa que a gente identificou muito claramente quando a gente começou a estudar com maior profundidade é que alguns aspectos, como o modelo territorial da 1930, do plano diretor, acabaram sendo bastante modificados posteriormente através de alterações, digamos assim, à lei, né, especialmente alterações do perímetro urbano. A gente já vai chegar lá. Entre os problemas que a gente identificou no plano diretor atual, uma questão é que o plano diretor previa que existiria uma lei de zoneamento, uma lei de uso e ocupação do solo, que não chegou a ser votada. O próprio plano diretor traz um zoneamento, mas ele não especifica o parâmetro de uso e ocupação. É bastante, como eu vou dizer, superficial, genérico, né? E como resultado disso, acabam existindo, às vezes, taxas de ocupação muito altas, situações, digamos assim, que se aproveitam do vazio legal existente por não ter havido uma lei de zoneamento propriamente.
Uma questão que a gente identificou bastante clara é que essas sucessivas ampliações do perímetro urbano acabaram distorcendo totalmente o que era o modelo territorial do plano de 2007, que dizia que queria uma cidade compacta, né? O plano dizia uma coisa, mas as alterações sucessivas do plano acabaram aumentando, digamos assim, esse perímetro, e Nova Serrana deixou de ser uma cidade compacta. Uma outra questão que a gente identificou no plano de 2007 é que não tem uma abordagem para a área rural do município. Embora a gente fale plano diretor e se centre nas áreas urbanas, mas de acordo com o Estatuto da Cidade, na verdade, o plano diretor ele também precisa abordar as áreas rurais, tá? E uma outra questão, por fim, só citando de novo o Estatuto da Cidade, é que o plano diretor deveria ser revisto a cada 10 anos, né? E a gente isso já passou, digamos assim, desse prazo. Aqui eu só estou trazendo um resumo para vocês, eu não vou trazer todo o marco legal, mas só alguns que a gente identificou. Uma outra questão que a gente identificou também, analisando o Código de Obras, é que ele acaba trazendo ali questões, mais do que próprias do parcelamento, questões de parâmetros de ocupação, que são questões que deveriam estar, na verdade, na lei de zoneamento. A falta dessa lei de zoneamento, que deveria ter vindo depois do plano de 2007, criou um certo vazio, né? E acabou que tanto uma lei de parcelamento aplicada de maneira precária, ou o Código de Edificações, que avança, digamos assim, sobre os parâmetros de ocupação, se aproveitaram dessa fragilidade do plano de 2007, que não desenvolveu essas questões. Então, o resultado disso é que Nova Serrana tem pouco parâmetro de uso e ocupação do solo, né? E tem também digamos assim, pouco controle sobre o parcelamento do solo. Tá? Essa, digamos assim, é a conclusão a partir da leitura desses marcos legais que a gente trouxe. Certo? Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário e tudo mais, podem fazer, podem ir fazendo. Como eu disse, a gente, na verdade, está trazendo as questões que estão lá desenvolvidas mais no diagnóstico. Gustavo, permite um minutinho aqui. Sim, por favor. Só três observações sobre essa leitura. Primeiro, essa questão da mancha, né? Do relacionamento macro, né, com a região metropolitana e com Divinópolis. Eu acredito que o núcleo gestor agora, a partir desse momento, ele tem que ter um olhar especial a partir desse material que está sendo disponibilizado e em virtude de umas características especiais que é o comportamento do desenvolvimento da região. Então, eu acredito que Nova Serrana, ela tem que ficar preparada para receber mais agora. Então, eu acredito que nós vamos estar recebendo mais empresas, mais serviços, mais atividades do comércio, né, do terceiro setor. Se preparar mais para isso. E isso, eu tenho uma leitura muito apropriada disso, assim, uma percepção, porque eu já vivo na região e tenho algumas participações, acredito que Nova Serrana vai ter esse privilégio agora nesses próximos 10 anos. A questão da segregação que aconteceu, né, e ela não pode acontecer mais, principalmente quando não teve um ordenamento, vamos falar assim, não teve um instituto propriamente dito para pensar, né, a questão do zoneamento específico, né, principalmente a questão social, a integração, né, que se precisa ter para evitar dependências, né, dos serviços públicos ou não planejar corretamente esses serviços públicos para determinadas regiões. Isso vai ficar muito tranquilo de ser trabalhado a partir desse momento. E, por fim, a questão da zona rural. Eu acredito também que a zona rural, a partir desse momento que a expansão urbana aconteceu, o território
né, tem esses vazios, é o olhar diferente para a zona rural. Eu acredito muito que, a partir desse momento e dos próximos anos, vai ter um alto investimento na zona rural. Isso é tendência das pessoas que estão na área urbana, né, ter as suas oportunidades, obter dinheiro com as suas atividades e querer investir. Então, nós temos que aprimorar a nossa zona rural, preparar essa nossa zona rural para estar recebendo essa inversão, né, vamos dizer assim, fazer o retorno do capital investido na área urbana também ser colocado dentro da área rural. Era isso. Obrigado, Paulo. Sim, uma das coisas que a gente identificou justamente do plano de 2007 é que ele não tinha uma abordagem da área rural e que a gente espera ter. Inclusive, a gente tem representantes da área rural, digamos assim, no núcleo gestor, representantes territoriais, né? A gente achou que era importante, tá? Passando, então, agora para a cartilha em si. Espero que vocês tenham a oportunidade de ter dado uma lida, pelo menos em algumas partes dela. Eu vou repassar, então, aqui algumas questões principais. Como eu disse, é mais para vocês terem uma noção geral, né? A partir daí da semana que vem, a gente vai entrar em maior profundidade em vários desses temas. Mas como é muita coisa, a gente pensou assim, às vezes mais vale a pena a gente fazer uma primeira fala geral, que é essa que a gente está fazendo hoje, de vários temas diferentes, para as pessoas terem uma visão geral, e depois a gente consegue ir aprofundando a partir de cada um deles. Isso a gente espera ter acertado aí na forma. A primeira questão que a gente traz aqui na cartilha, bom, a parte do que é a discussão geral do planejamento, né, para que a gente faz plano diretor e tudo mais, que a gente aproveitou para colocar aqui também, mas é uma discussão sobre a economia e emprego em Nova Serrana, que a gente sabe que é um tema fundamental quando a gente discute a cidade em si. Como eu comentei antes, é verdade também que, embora o planejamento tenha a ver, a falta de planejamento, às vezes, pode prejudicar gravemente a economia de uma cidade, é verdade, mas também é verdade que o planejamento urbano não vai conseguir resolver, digamos assim, todos os problemas de economia e emprego, né? Mas a gente traz uma leitura, digamos assim, no diagnóstico técnico, né? Reconhecendo primeiro o que é bem conhecido, que é esse protagonismo da indústria calçadista aqui em Nova Serrana, mas também tentando entender como isso acontece, né? E como poderia ser diferente, talvez, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o dinamismo econômico da indústria calçadista tem a ver com o crescimento da cidade, né? Ele também nem sempre foi acompanhado de uma diversificação econômica de serviços e comércio que poderiam ter acompanhado, digamos assim, uma cidade do porte de Nova Serrana, que é uma cidade de 100 mil habitantes. E isso, inclusive, pode acontecer no futuro, pode oferecer uma limitação, inclusive, ao desenvolvimento econômico da própria atividade calçadista, né? No sentido de que uma maior diversidade e atraindo profissionais também com diferentes habilidades poderiam, digamos assim, ter mais alternativas, né, gerando produtos com maior valor agregado, trabalhos, né, empregos mais variados, digamos assim, que permitissem fixar também população de uma maneira mais variada em Nova Serrana. Como eu comentei, isso é uma questão de fundo importante, porque boa parte do crescimento urbano de Nova Serrana tem a ver com o crescimento demográfico de Nova Serrana, que tem a ver com a indústria, com a economia, né, que tem a ver com a indústria calçadista, com a oferta de empregos. Mas também aí a gente precisa ver até onde, digamos assim, o planejamento consegue, em parte consegue de fato, né, mas tem as suas limitações também para influenciar nessa questão. Mas faz parte, digamos assim, na ideia de pensar o futuro de Nova Serrana, passa muito por tentar entender como é que vai ser o futuro econômico da cidade, né? Tem a ver com as projeções de crescimento da cidade e tudo mais. Então, acaba sendo, digamos assim, um dos pontos
em Nova Serrana, muito mais do que em outros municípios, fundamentais para a gente fazer os cenários futuros, né? Entender como é que é o funcionamento econômico de Nova Serrana. Depois, a gente entra numa questão que é mais propriamente do plano diretor mesmo, que a gente chama aqui de desenvolvimento urbano equilibrado, né? Como eu tinha falado anteriormente, o plano de 2007 ele acabou sendo alterado continuamente, sucessivamente, com ampliações do perímetro urbano, né? E isso fez com que entre esses anos de 2007 e 2019, a mancha urbana de Nova Serrana tenha mais do que dobrado, teve um crescimento de 130%. E esse crescimento da mancha urbana, ele mudou radicalmente como a cidade era vista até então. Até 2007, Nova Serrana era uma cidade muito mais compacta, né? E esse crescimento que apareceu depois acabou sendo muito mais fragmentado. Ou seja, esses novos loteamentos, muitas vezes eles não estavam contíguos à cidade existente, né? Eles estavam separados, eles não estavam integrados. E isso gerou alguns problemas. A gente até preparou esse GIF aí para vocês verem, que mostra um pouco o crescimento, né? Em alguns casos, até que esse crescimento foi contíguo, né? Mas em outros, não. E uma outra coisa que a gente identificou também é que em muitos desses crescimentos, os loteamentos acabam sendo parcialmente ocupados, né, com muitos lotes vazios. Isso acaba tendo como resultado, muitas vezes, né, um maior custo, digamos assim, de manutenção, né? Pensem se um loteamento que tem 1/3, 1/4 dos lotes ocupados, né, enquanto eles não estiverem ocupados, acaba, digamos assim, gerando um sobrecusto de manutenção da infraestrutura. Muitas vezes também acaba gerando uma sensação de insegurança, né, para a população que tem que caminhar, ou tem muito, por exemplo, uma casa isolada numa quadra toda de lotes vazios, né. Tem alguns efeitos também sobre a mobilidade. Eu tinha citado anteriormente o exemplo, né, imagina um bairro com pouca gente, não vai ser econômico, digamos assim, que tenha trânsito de ônibus, né, em muitos horários. Então, essas costumam ser as principais questões, digamos assim, que a gente identificou em relação aos desafios para um desenvolvimento urbano equilibrado, né? Ou seja, tentar de alguma maneira equilibrar e equacionar, né, essa expansão urbana que foi muito intensa, mas foi fragmentada, gerando muitos vazios, né? Então, que, digamos assim, acabaram resultando nessa baixa eficiência da infraestrutura e com um problema grande aí, sobretudo em relação à mobilidade, né? O plano diretor, ele, digamos assim, é onde ele mais diretamente se relaciona com essa questão. Poderia ser, por exemplo, através de um perímetro urbano coerente, né? Gustavo, só que falar um pouquinho por causa da gente vivenciar a cidade, né, na parte de corretores. Nós realmente tivemos um desenvolvimento muito grande, mas, assim, não entrando em área política, não quero fazer política aqui não, mas nós tivemos um desenvolvimento de muitos loteamentos aprovados sem nenhuma regra. Antes, vamos falar assim, entre 2007 e 2012, por aí. E aí um desenvolvimento sem nenhum planejamento mesmo. Então, desenvolveu muito, e agora nós temos uma redução de loteamentos. Tá? Em muita coisa que estava aprovada que ainda está sendo executada. Mas, pelo que a gente percebe hoje, é uma redução de aprovação de projeto para grandes loteamentos, em vista do que já foi na cidade. Então, imagino eu que nós vamos ter agora, num curto prazo de tempo, uma redução dessa expansão demográfica, assim, desse crescimento igual foi, né, dos 130% de acréscimo. Obrigado, é o De Luciano, né? Isso, De Luciano. Não, obrigado. Sim, a gente também, primeiro a gente está vendo o fenômeno, certo? E depois ver o que faz, né? Assim, eu imagino que
os loteamentos, quando foram construídos, tinham uma expectativa de venda também, né? Mas daí depois parece que aconteceu uma sobreoferta, né? Essa sobreoferta, ela não consegue, às vezes, né? Até alguém talvez possa ter antecipado. A questão é o que se faz depois, certo? Gustavo. Sim. Ed, por favor. Não sei se tem alguém falando aí, mas depois eu cedo o espaço. A respeito disso que o jovem levantou, que eu me esqueci o nome de Luciano, realmente houve uma execução reprimida de loteamentos que estavam aprovados. Também houve uma situação onde o município ficou impedido de fazer novas aprovações devido a uma ação do Ministério Público. Então, logo quando a atual gestão assumiu, cumpriu alguns requisitos lá e desbloqueou tal situação. Mas uma das coisas mais importantes dessa nossa discussão é a respeito desses lotes vagos. Uma coisa que o senhor levantou aí, Gustavo, sobre se esperava uma comercialização. Na verdade, todos os loteamentos comercializaram seus lotes. Na verdade, é porque são outros grandes empresários que compram um número muito grande de lotes desses próprios bairros. Então, a finalidade de comercialização do fim loteador foi garantida. No entanto, a venda ela aconteceu a atacado para outros grupos. Então, é importante a gente discutir muito sobre isso. Uma dúvida que eu queria tirar com o senhor é se em outras cidades se limitou a aprovação de novos loteamentos em função da ocupação do momento, né? Há uma relação lotes ocupados com lotes não ocupados, né? Um coeficiente que deve ser atingido para aprovação de novos loteamentos. Essa é a minha dúvida. Interessante, obrigado, Ed, pela pergunta. Alguns municípios fazem isso, embora às vezes não é tão simples, mas o que é importante dizer é que a gente tem o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei federal que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, que é o principal guia, digamos assim, para a elaboração dos planos diretores, né? E é uma questão fundamental, digamos assim, no Estatuto da Cidade, justamente essa questão de equacionar a utilização da infraestrutura existente. É o que justifica e dá sentido para quase tudo. Então, ou seja, existem diferentes instrumentos urbanísticos justamente que agem nesse sentido, Ed, de que seja utilizado, digamos assim, primeiro, né, aquilo onde já tem infraestrutura existente, antes de se ampliar, digamos assim, a demanda por nova infraestrutura. Praticamente todos os instrumentos mais importantes do Estatuto da Cidade, eles foram pensados nesse sentido. Depois, os municípios que acabam criando um dispositivo direto, digamos assim, de identificação da área ofertada, digamos assim, ocupada, tem muito a ver daí com a capacidade, às vezes, de gestão, digamos assim, de identificar, sabe? Certo? Mas existem vários instrumentos. Depois a gente pode se especificar melhor, mas, por exemplo, existe o instrumento do Estatuto da Cidade, que muitos municípios utilizam, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsória, chamado PEUC, né? Basicamente, o que diz é o seguinte, que é muitas vezes associado ao IPTU progressivo no tempo. O que dizem esses instrumentos previstos, né, no Estatuto que regulamenta a Constituição é que um terreno vazio, certo? Ele não cumpre a sua função. Ele deveria estar sendo utilizado, se ele tem infraestrutura. Então, para que ele não fique vazio por muito tempo, tem que ser induzida a sua utilização. Isso acaba acontecendo com uma combinação de instrumentos que, por exemplo, vai aumentando o IPTU sobre o terreno enquanto ele continuar vazio. Então, o proprietário, ele pode escolher, ele pode utilizar o terreno ou ele pode escolher pagar IPTU mais alto ano após ano. Só estou dando um exemplo, digamos assim, de um instrumento urbanístico utilizado, né, no Brasil inteiro desde 2001, que foi quando ele foi introduzido no Estatuto da Cidade. A questão fundamental do Estatuto da Cidade
é que o lote urbanizado precisa cumprir a sua função, ele não pode ficar vazio. Espero ter respondido, respondido aí a questão, né? Mas aqui em Nova Serrana, o que a gente, eu acho que, né, depois a gente, na parte de proposta, digamos assim, é que a gente entraria nessa discussão, né, de o que fazer em relação a esses terrenos. Por enquanto, o que a gente vê só é isso, né? E uma questão que a gente identificou e que é importante a gente discutir é que não é só uma questão da ampliação da área urbana, né? É que ela foi fragmentada. Muitas vezes ela não é conectada com a cidade e que também isso gera problemas. Me falaram aqui que o Neif e o João Batista querem falar, né? Por favor, Neif, pode ser. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Eu quero discordar um pouquinho do Ed, meu amigo Ed, e afirmar lá o que o Delucian falou. Porque muitas questões não era muito por causa da prefeitura, não. Por exemplo, o Veredas é um deles. Nós trabalhamos aí, nós somos construtor e estamos monitorando todos os lados na cidade, né? E a questão, o Veredas foi liberado lá por causa da PP em 2016. Quantos anos que o Veredas não ficou parado? Entendeu? Aí o Ed está um pouquinho equivocado com as informações que ele está tendo. A gente mais para frente vai estar mostrando algumas dessas pautas aí, entendeu? Mas o que o Luciano falou tá certo, entendeu? É só isso mesmo. Desculpa aí, Ed, mas tudo aqui é pro bem só da população. Obrigado. Pessoal, gostaria de dar um adendo. Eu acho que seria muito benéfico na formação do plano diretor, se possível, se legal fosse, a inclusão de um comitê de aprovação de um possível novo parcelamento de solo. Porque, pelo que nós percebemos na APANS e no próprio CODEMA, é o seguinte, essa aprovação, ela acontece por algumas pessoas, e, ao nosso ver, deveria ter a participação de várias entidades, por exemplo, a empresa que presta serviço de saneamento, a empresa que presta serviço de energia elétrica, ou seja, a nossa cidade sofre muito com falta de água, falta de energia. Hoje você vai instalar uma indústria, você não tem energia suficiente na rede para você instalar sua indústria, você tem que, a CEMIG te pede melhoria e valores absurdos naquela rede, ou seja, os loteamentos vão sendo abertos, sendo pensados somente, exclusivamente como parcelamento de solo, e não como locais onde vão abrigar pessoas e seres humanos que precisam de recursos básicos. E depois de aberto, é que vai acionar a empresa para entregar os requisitos mínimos. A prefeitura não consegue coletar lixo, a prefeitura não consegue, isso adiante vai ser listado aqui também pelo pessoal, não consegue fornecer postos de saúde, escolas o suficiente, vazios enormes entre um bairro e outro, por exemplo, São Geraldo e Cidade Nova, a pessoa compra uma residência lá ou constrói lá, como que uma pessoa que ainda não tem condições de ter um veículo, ou perde o horário da lotação, vai caminhar quase 2 quilômetros em um breu danado, 2 matas do lado da pista, uma mulher ou uma criança, um homem. Então, assim, o que eu acho que é muito importante também é criar, se possível, acrescentar no plano diretor um comitê que tenham vários representantes da sociedade para que, quando vem essa demanda, todos eles analisem e vejam se primeiro é necessário e as outras entidades, inclusive a prefeitura, se é possível, se vai ser possível implementar um bairro que vá atender as pessoas, mas primeiro se é necessário mesmo mais um loteamento. Igual o pessoal falou, o Ed citou essa venda em atacado, Nova Serrana se formou em cima da especulação imobiliária. Ou seja, aqui dentro do município, eu conheço lotes que está vazio há 25 anos. A pessoa não vende, não empresta, nem aluga. Você fala assim, mas qual é a finalidade dessa pessoa adquirir lá? Eu sei que nós estamos num país democrático, você tem o direito de adquirir bens,
e acumular fortunas. Mas tem que ter alguma regulamentação, senão Nova Serrana vai ficar um deserto daqui uns dias. Só emendando a fala do João Batista a respeito de concessionárias, ô João, nos critérios que a Secretaria utiliza, é óbvio que não é perfeito o cenário, né? Mas toda a questão de energia elétrica e água é feita a anuência. São alguns dos procedimentos. Eu queria só fazer uma correção ao Neif, que a questão do Veredas, ela difere de qualquer outra, porque o Veredas foi embargado judicialmente. Então, ele não está na mesma situação do município que em 2015 ou 2000, salvo engano, 2016, foi impedido de aprovar novos loteamentos em função de algumas complicações. O Veredas, ele sofreu um embargo judicial e que foi desarrolado em 2016, e eles entraram com os projetos novos em 2017. E quanto a isso, João, eu acho também sobre um núcleo de aprovação também interessante. Porque, na verdade, o plano diretor, se a gente trabalhar ele certinho, com boa participação, a gente vai conseguir... o próprio plano diretor vai nortear muito bem. Então, ele, na ausência da gente que está participando, o plano diretor vai cumprir seu papel. Esse exemplo que o senhor dá aí do Santa Cruz ao Cidade Nova. Se tivesse um plano diretor firme naquela época, o Cidade Nova ele não seria tão distante. O Cidade Nova seria do lado de Santa Cruz. Então, dentro nesses novos zoneamentos que serão criados, será impedido esse distanciamento do loteamento. A gente tem, por exemplo, o Paraná 1, 2 e 3, que está a 15 quilômetros do município. A coleta de resíduos do Paraná 1, 2 e 3 é absurda, comparado com os Laranjeiras, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai ter que discutir. Que a gente está diagnosticando e que vai ter que ser discutidas as soluções. Outra coisa que o próprio grupo aí que elaborou citou foi as sucessivas mudanças do último plano diretor. Talvez também tentar propor alguns mecanismos para que, ao longo do tempo, esse plano diretor não seja despedaçado, né, ou fragmentado. Ou seja, vão ser definidas algumas coisas. Eu sei que aqui é simplesmente uma proposta, depois vai para a Câmara, lá realmente que vai ser efetivado, mas o maior número de mecanismos para que isso não aconteça, eu acho que é benéfico. E na questão do Ed, eu gostaria, sim, que não é a questão pessoal de agora, não. Eu estou falando assim, quando eu falei que você me lembrou que tem agora, melhorou os critérios, mas aqui, quando nós estamos falando de coisa de 30 anos, ou até mais, né? Até mais. Eu falo assim, talvez se choque com algumas coisas, até são pontuais agora, mas nós estamos falando no geral. De loteamento. Não, claro, eu não estou falando também de forma como se estivesse me explicando, não. Eu só estou ponderando que algumas situações já existem, mas que elas precisam ser até mais aprimoradas, e é importante discutir com a população essa melhoria. Gente, queria agradecer muitíssimo aí a motivação de todos que se manifestaram. Na verdade, é isso que a gente espera, né, fazendo essas reuniões do núcleo gestor. É justamente colocar em debate as questões mais importantes do planejamento de Nova Serrana. Só queria lembrar que hoje a gente está dando só um aperitivo dessas questões, viu? Porque hoje a gente está trazendo a discussão aqui baseada na cartilha, que é esse resumo, né? Só queria dizer, então, que na semana que vem a gente vai discutir essa questão da expansão urbana com mais tempo, então todo mundo vai poder comentar muito mais. E só queria, então, hoje, talvez, passar de uma maneira mais rápida todos esses temas, mais para terem a visão do todo, certo? E que depois a gente vai voltar ponto por ponto. Então, mesmo que seja nessa fase de diagnóstico, aí não se preocupem, a gente vai ter nas próximas reuniões mais tempo para falar com mais atenção de cada um desses casos. Ainda sobre a questão aí do uso e ocupação, né, a gente trouxe 5 questões aqui que costumam
que vão ser importantes, né? A questão da regularização fundiária, né? A gente sabe que por diferentes razões, e seja jurídica, ambiental, urbanística, existem muitas áreas que precisam de regularização. Tem um outro tema que é o que a gente chama de monofuncionalidade, ou serão assim esses bairros dormitórios, né? Ou seja, partes muito grandes de Nova Serrana que é basicamente só casa, então acaba sendo difícil, digamos assim, pouco comércio, pouco serviço, né? A questão dos usos industriais, a gente tem conversado com muita gente, tem gente que acha que é um problema ter uma fábrica do lado de casa, tem gente que não vê nenhum problema nisso. É uma questão que eu acho que vai valer a pena a gente discutir também, até porque é uma cidade que tem como característica muito especial Nova Serrana essa mistura, digamos assim, do uso industrial junto com o uso residencial em boa parte da cidade. A questão do controle edilício e da verticalização, né, também é uma outra característica, até se a gente observar as cidades do entorno, são muito diferentes, né? Em Nova Serrana, a gente vê que essa questão de ocupar quase 100% do lote é quase a regra, né? E isso depois tem consequências em relação à permeabilidade do solo, por exemplo. E, por fim, a questão da segregação socioespacial, a gente identifica, né, que tem uma diferença grande, a parte dos bairros no geral e desses loteamentos, mas em grandes regiões, né, se a gente vê, por exemplo, assim, tudo que está ao norte da BR, acaba tendo uma característica muito mais dormitório, né, menos empregos, também menos diversidade de equipamentos e de comércio, especialmente, né. A questão de regularização fundiária e habitação, eu acho que é bastante interessante. É bastante interessante a gente pensar que realmente o plano diretor ele pode, digamos assim, ser muito mais incisivo e decisivo em relação à política de habitação. Se combina muito bem um plano diretor bem feito com uma política de habitação. Acho que foi o Ed que comentou agora há pouco, né, que se tivesse funcionado o plano diretor, o Cidade Nova teria sido mais... Uma política de habitação bem casada com o plano diretor pode fazer com que seja mais fácil ter habitação acessível e bem localizada, e isso faz muita diferença. Algumas questões, como demarcação de ZEIs, que estavam previstas no plano de 2007, mas não chegaram a ser marcadas, ou pelo menos não no nível suficiente para que elas pudessem, digamos assim, receber projetos. A parte da questão, como eu tinha falado antes, da questão da regularização, né? Um outro tema que a gente sabe que é muito importante em Nova Serrana, que não apareceu apenas na nossa leitura técnica, mas em muito, digamos assim, dos canais de participação que a gente abriu e também na pesquisa de opinião que a gente fez com centenas de pessoas, tem a ver com a questão das enchentes, né? E a questão das enchentes, elas passam não só por uma ocupação irregular de algumas margens. É um tema que também não é de fácil solução, mas não quer dizer que o plano diretor não possa fazer nada, ele pode fazer alguma coisa sobre isso. A questão também sobre a qualidade da água, né, digamos assim, desses cursos de água dentro de Nova Serrana, a parte do que é a questão, né, dos remanescentes do cerrado, cada vez menores agora dentro do território de Nova Serrana. Como a gente comentou antes, e o Saulo falou, né, ou seja, é importante a gente dar uma olhada para a área rural do município, e quando a gente der essa olhada para a área rural do município, a gente vai identificar, digamos assim, que a gente vai ter que ter uma abordagem específica para tratar com esse bioma. Né? Gente, estou ficando um pouco sem voz, mas eu acho que eu consigo acabar. Depois a gente tem uma discussão sobre a distribuição dos equipamentos públicos e áreas verdes, que é uma questão muito interessante. A gente imagina que isso a gente vai conseguir complementar de maneira interessante nas oficinas territoriais que a gente vai realizar daqui a 2 semanas, e tem a ver não só com a quantidade desses equipamentos, seja escola, creche, posto de saúde, mas também com a distribuição deles pelo território, né? Ou seja, também existem algumas concentrações maiores em alguns setores, central e oeste, melhor servidos no geral desses equipamentos do que outros, né? Mas é uma questão, digamos assim, que acaba sendo importante.
E por fim, eu sei que agora está ficando, digamos assim, bastante rápido, mas era só uma primeira leitura mesmo. Por fim, a questão da mobilidade, lembrando que a gente, na verdade, fala muito de plano diretor, mas a gente está fazendo um plano diretor e um plano de mobilidade urbana, e é um dos problemas que também sempre aparecem nos canais de participação, as pessoas reclamando, digamos assim, do trânsito nas entradas e saídas da cidade, nos horários de entrada e saída do trabalho, especialmente, né? E a gente percebe aí desafios bastante específicos, desde fazer um transporte coletivo, digamos assim, que seja mais viável, né, a sua ampliação, passa por uma equacionar o uso do solo também, né, digamos assim, ter alguns locais onde se justifique mais por densidade ter um transporte coletivo com mais horários, mas também uma atenção muito importante que agora é dada por lei pela Política Nacional de Mobilidade, também não bastasse só a visão técnica, que tem a ver com promover a mobilidade do pedestre, né, que a gente identificou já em muitas questões, a gente fez um levantamento bem interessante, bem específico em várias ruas de Nova Serrana, identificando aí problemas, por exemplo, como falta de arborização, né, largura das calçadas, né, alguns são mais fáceis de resolver, como esses, para a mobilidade do pedestre, outros mais difíceis, que é a topografia, a gente sabe que tem uma, digamos assim, ruas muito íngremes, né, acaba sendo uma dificuldade grande para a mobilidade ativa. A questão da bicicleta, digamos assim, acaba sendo muito relacionada com a criação de ciclovias, né, o que a gente chama de demanda induzida, mesmo onde não tem bicicleta, às vezes não tem porque não tem ciclovia, na hora que fazem ciclovias, acaba sendo muito estimulado. Acho que Nova Serrana tem o caso da pista de Cooper, né, que é um bom exemplo, digamos assim, como o uso a pé e o uso da bicicleta pode ser bastante promovido através do planejamento, certo? Gente, como eu comentei antes, essa era uma visão bem geral mesmo, eu até tive que acelerar agora no final para não atrasar muito o final da nossa reunião, mas na verdade era um primeiro contato com esses produtos, né, através desse produto mais básico, que é a cartilha, um convite para vocês, então, se aprofundarem em todos os produtos de diagnóstico que a gente já elaborou, que a gente vai começar a discutir em profundidade a partir da próxima reunião, e que, de qualquer maneira, a gente espera receber contribuições de vocês, como tinha aparecido num slide lá atrás, tanto de revisão da análise realizada, como um pedido de aprofundamento na análise realizada, e que vocês podem fazer chegar para a gente, especialmente através de e-mail, mas da maneira como que vocês preferirem, tá? As contribuições de vocês sobre essa leitura técnica vai ser sempre muito bem-vinda, e é necessária, digamos assim, para que a gente chegue lá em meados de janeiro com um documento que vocês se identifiquem, digamos assim, né, como resultado de um trabalho técnico realizado. E ainda vai faltar, digamos assim, essa parte da leitura comunitária, que ela vai dar um passo importante daqui a 2 semanas com a realização das oficinas. Basicamente era isso que a gente tinha preparado para hoje, mas temos aí alguns minutos ainda para perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, como preferirem. Rômulo perguntou se o grupo do comitê no WhatsApp está ativo. O comitê é o núcleo gestor, é isso? Isso, Gustavo. Sim, tá. Eu não sei se está ativo, eu não estou no grupo. Aí por isso que eu perguntei, né? A gente te inclui no grupo, então. Ok, obrigado. Você precisa do teu celular. Não sei se foi por isso, talvez, que a gente não tenha te inserido. Mas você pode mandar para a gente. Ok, vou enviar aqui. Valeu, obrigado. Da equipe técnica, ela vai tratar aí de incluir. Gustavo, Sim, essa cartilha já está no nível
de aprovação para ser compartilhada? Ela está no site. Já. Pode ser compartilhada assim. Ela está, inclusive, eu acho que ela está na página principal, do site agora, viu? Mas não, porque não. Ela não está na página principal, ela com certeza está na aba biblioteca. Cartilha também, Ed, está no grupo, tá? Foi disponibilizado no grupo, a cartilha Não, todo eu vi ela lá material. no grupo, mas não imaginei que ela estaria já a nível de compartilhar para toda a sociedade. Mas ok. Mas ela tá. Enquanto ela está na página principal, às vezes entra. É o mesmo. A Mari acabou de compartilhar. É Gustavo. Sim, por favor. Eu acho que a gente pode estar finalizando. Eu acho que é mesmo ressaltar a importância de estar nas cartas, quem não teve o tempo está fazendo a leitura, e também ter a curiosidade de entrar no site, que tem muito material lá, muito material mesmo disponível já, né, de conhecimento, e principalmente repassar essas informações, né, porque a gente precisa, quanto mais repassar, mais o pessoal vai estar sabendo para estar participando das oficinas, e também falar que assim que tiver os locais, a gente vai estar mandando no grupo, o pessoal já está compartilhando e já está se programando, tá bom? A gente vai definir isso amanhã. Eu acredito que vai ocorrer em escolas, tá? Ponto central. E é isso. Agradecer de todo mundo. Desculpa a demora, a gente sabe que é meio cansativo, né? Mas vai dar certo. Perfeito. Érica, eu vou aproveitar e vou convidar na semana que vem o professor Samuel fazer uma pequena explicação sobre as oficinas. Assim, ele vai poder tirar todas as dúvidas que aparecerem no núcleo gestor. E até a semana que vem, já vai estar definido, já vão estar definidos os dados, então, para poder passar informação também. Isso. E o pessoal que não colocou o nome no chat, gente, coloca para a gente estar controle das participações também. Ok, João, vamos fazer sim. Vamos usar essa comunicação. Certo? É isso? Eu acho que alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a gente estar podendo finalizar? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu acho que a gente já pode finalizar, né? Eu vou estar me retirando, então, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo, uma boa noite e vamos estar conversando. Pode mandar pelo WhatsApp. E a questão também do ofício que o João falou com as questões, com as dúvidas, pode estar enviando lá para a secretaria. A gente está recebendo e discutindo, tá bom? E uma boa noite. Obrigado, Érica. Boa noite a todos.